Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês hoje como eu fiz esse cachecol com bolso. Ele é um modelo super fácil de fazer, porque ele é feito inteiro, depois a gente só dobra aqui para montar o bolso. Coloquei franjas também. Olhem só como ficou legal! Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar algumas sugestões de peças bem fáceis feitas em tricô. Então, antes de eu começar a mostrar, eu vou pedir para quem não for inscrito para já se inscrever no canal e para quem puder para já deixar o seu like aqui no vídeo. Então vamos lá? Para fazer esse trabalho eu vou usar o seguinte material. Eu estou usando aqui a lã Todo Dia Super, novelo de 100 gramas. No final eu vou dizer para vocês quantos novelos eu vou usar. É uma lã que não faz bolinha, como diz aqui no rótulo. E o número da cor que eu estou usando, que é um tom de cinza mais escuro, é o 70031. E as agulhas que eu vou usar de tricô são número 5. Então, vamos ver como é feito. Eu vou começar colocando 39 pontos na agulha de tricô. Eu posso fazer ele mais largo ou mais estreito, mas sempre colocando uma quantidade ímpar de pontos. E já eu vou explicar o porquê, logo em seguida. Para quem for iniciante no tricô e quiser dar uma olhadinha de como eu coloco os pontos na agulha e como eu faço também os pontos básicos do tricô, que é o ponto meia e o ponto tricô, eu vou deixar os links com esses vídeos aqui na descrição, tá certo? Então, começando. Eu vou agora fazer 8 carreiras somente no ponto meia. Somente ponto meia. Faço toda a carreira no ponto meia e viro a agulha, continuo no ponto meia até que eu complete 8 carreiras. E para quem gosta de falar na volta completa, que é a carreira de ida mais a carreira de volta, então são 4, né? Mas contando carreira por carreira, são 8 carreiras, tá? Somente ponto meia. Então eu vou fazer esse pedacinho aqui. Já volto para continuar. Eu já terminei essas 8 carreiras, então ficou dessa forma. E nesse momento tá igual aqui, tanto na parte da frente quanto no lado avesso. A partir de agora, eu vou trabalhar com um ponto que é feito em 2 carreiras. Só que eu vou deixar uma borda tanto aqui no início quanto no final. E essa borda vai ser igualzinho esse ponto aqui, ó, sempre em ponto meia, tá? Então, antes de começar o meu pontinho, eu tô aqui na carreira de frente, tá? A carreira de frente vai ser sempre assim, ó. 5 pontos em ponto meia. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? 5 pontos em ponto meia aqui no início e 5 pontos em ponto meia depois aqui no final. O restante dos pontos vão ser assim, ó, sempre na carreira de frente, tá? Um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia. Eu vou fazendo isso, alternando esses 2 pontos, um ponto tricô e um ponto meia, até que fiquem somente 5 pontos aqui no final, que vão ser os 5 em ponto meia, tá? Então, vou fazendo até chegar ali. Ó, já fiz toda essa parte, agora aqui, então, eu tenho só 5 pontos na agulha, e esses 5 pontos são somente em ponto meia, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, o que eu queria falar antes para vocês era sobre a quantidade dos pontos ser ímpar, né? O porquê de ser ímpar?
Porque aqui eu fiz pontos em ponto meia, aí eu comecei a fazer um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, e antes de chegar nessa bordinha aqui, que são os 5 em ponto meia, o último ponto antes desses 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O último deles aqui também foi um ponto tricô. Então, essa parte central aqui, que entre as duas bordas, essa parte central, ela começa com um ponto tricô e termina com um ponto tricô. Só por isso que eu coloquei a quantidade ímpar de pontos, tá? Então, a carreira de frente, só para revisar, eu vou começar fazendo 5 pontos em ponto meia, aí eu vou alternando um ponto tricô, um meia, um tricô, um meia, até que o último deles seja um tricô, né, nessa parte central, né? E os 5 últimos pontos, todos em ponto meia também. Aí, todas as carreiras de frente, aqui até quase no final, eu vou fazendo dessa forma. No finalzinho eu vou fazer uma bordinha igual a essa do início, tá? Virando então a agulha, as carreiras do avesso vão ser sempre todas em ponto meia. Ó, só ponto meia, todinho, tanto a borda quanto a parte central ali, que eu tava chamando de parte central, né? Só ponto meia, carreira do avesso todinha em ponto meia. Tá? Então eu vou repetindo agora essas duas carreiras até que o cachecol fique do tamanho que eu quero. É o tamanho que eu quero, mas tem um porém. O meu cachecol, por exemplo, eu vou querer que ele fique com 1,5 metro. Tem gente que gosta de fazer um pouquinho maior, até para pessoas mais altas, né? Ou fazer 1,60 m, por exemplo. Tem gente que gosta dele menor. Eu tenho que ver mais ou menos a altura que eu fique confortável com as mãos no bolso, tá? Para não ficar com as mãos muito para cima, nem não alcançar no bolso também, né? Se o cachecol for muito comprido, tá? Então, o meu eu vou fazer com 1,5 m. Porém, os bolsos desse cachecol eu já estou tecendo junto com o cachecol. Então eu preciso fazer mais 20 centímetros para cada bolso, porque ele é feito todo inteiro e depois a gente dobra as pontas para fazer os bolsos. Então, o meu, como eu vou fazer com 1,5 m, eu vou precisar fazer 1,5 m mais 20 centímetros para cada bolso. Ou seja, 1,5 m mais 20 mais 20. Vai ficar um total de 1,90 m, tá? Quase 2 metros, mas vai ficar 1,90 m. E antes de completar esse tamanho, eu tenho que lembrar que eu tenho que deixar 8 carreiras para fazer aqui, ó, igualzinho essa parte que eu fiz. Então eu vou continuando aqui, vou trabalhar com essas 2 carreiras agora, até chegar praticamente do tamanho que eu quero, né? E em seguida eu volto para a gente continuar. Eu já fiz um pedacinho aqui, ó, então eu quero mostrar como tá ficando. Esse é o lado da frente, onde eu fiz aqui 5 pontos meia. Depois essa parte aqui central até aqui, eu fiquei alternando um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, até que eu terminasse aqui em um ponto tricô e fiz mais uma borda com 5 pontos meia. Então esse é o lado da frente e esse é o lado avesso, em que eu fiz a carreira completa toda em ponto meia. Aí ficou dessa forma. Agora sim eu vou continuar o trabalho. Então, quando tiver próximo a esse tamanho que eu falei para vocês, né, esse comprimento, aí eu retorno aqui para a gente fazer essa barrinha aqui na outra ponta e para continuar o trabalho. Eu continuei o trabalho, então já está bem grande, ó. E quando tiver faltando só uns 2 ou 3 centímetros para chegar no tamanho que eu quero, eu preciso repetir na outra ponta, né? No caso, nessa ponta aqui, essa bordinha que eu fiz aqui no início, ó. Que são 8 carreiras, somente em ponto meia, para ficar esse detalhezinho aqui igual. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, aqui, somente o ponto meia, ó. Por 8 carreiras. Aí, fica uma ponta igual a outra.
Então, terminando esse pedacinho aqui, eu já volto para arrematar. Terminei aqui as 8 carreiras, então, somente no ponto meia. Aí fez essa barrinha aqui na ponta. E agora eu posso arrematar. Para arrematar, eu tiro 2 pontos juntos, em ponto meia. Devolvo esse ponto aqui para a agulha anterior. Tiro os 2 próximos pontos juntos, ó. Que é esse que eu devolvi com o próximo da agulha. Devolvo o ponto para a agulha, tiro 2 pontos juntos, vou sempre fazendo a mesma coisa. Chegando ao final, eu vou cortar o fio e puxar para soltar da agulha, já deixando um pedacinho para usar na costura. A parte que eu vou arrematando, ela vai soltando da agulha assim, ó. Então, eu vou repetindo até o final. Já cheguei aqui no final, então, a parte que soltou da agulha ficou assim, ó. E aqui ficou somente um ponto agora. Então, eu deixo um pouquinho da lã já para usar num pedacinho da costura. Então, agora eu deixo um pedacinho da lã aqui para usar numa parte da costura, corto o fio. E aqui eu puxo para soltar da agulha. Agora que essa parte aqui do cachecol já está concluída, eu posso escolher qual dos lados que eu quero deixar para frente. Porque esse ponto ele pode ser usado tanto de um lado quanto do outro. Ó. O lado que ficar para frente vai ter o bolso como ponto do lado oposto, né? Por exemplo, eu vou deixar esse lado aqui para frente. Então, agora eu vou medir aqui mais ou menos uns 20 centímetros, tá? Eu vou dobrar. Eu deixei meu bolso com 20 centímetros, dobrei aqui esses 20 centímetros. Esticar aqui direitinho. E aí eu vou fazer a costura aqui para formar o bolso, tá? Aqui tem que medir direitinho, eu tô só mostrando assim, mais ou menos como é. Mas deixei 20 centímetros aqui, tá? Aí eu vou fazer a costura aqui nessa lateral, costurar essas duas partes aqui. Vou costurar essa lateral aqui também, tá? E eu também faço uma costura nessa partezinha aqui, ó. Porque eu acho que aí o bolso fica um pouquinho mais fechadinho, tá? Costura aqui. Ó, aqui onde tem essa barra, né? Só esse pedacinho aqui, ó. E costura aqui também, tá? Nesse ladinho. Aí o bolso fica aberto aqui. Nessa parte aqui de baixo, eu vou colocar as franjas, tá? As franjas dá pra colocar do tamanho que a pessoa quiser. Quem gostar sem franja também pode deixar sem. Eu cortei as minhas franjas em torno de 16 centímetros e meio. Mas depois de prender e emparelhar as pontinhas, né, ela fica um pouquinho menor. Então, o bolso, depois que eu costurar e colocar as franjas, ele vai ficar igual esse aqui, ó. Eu tenho aqui no canal já o passo a passo das franjas, tá? Que é bem facilzinho de fazer, bem simples. Tem o passo a passo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, para quem não conhece, né, como colocar. Ó, então, eu optei por deixar esse lado aqui da frente, virando o ponto que seria o avesso, ó, fica aqui no bolso. Fica bem bonito, ó. O cachecol ficou com esse ponto aqui. E já com as franjas. Coloquei ela com o fio duplo. Ela ficou dessa forma, tá? Eu vou agora acabar, então, o bolso do outro lado, que é só dobrar, então. Costurar dos dois lados. Costurei esse pedacinho aqui e aqui. E coloquei as franjas, tá? Então, quem quiser, é só dar uma olhadinha no link ali de como colocar as franjas, para quem ainda não conhece. Mas é bem fácil, bem simples, tá? Eu fiquei de falar para vocês o que eu gastei de material aqui de lã, né? Foi um novelo de 100 gramas, da Todo Dia Super, que eu usei. Então, depois de pronto, incluindo as franjas, tá? Eu gastei 2 novelos cheios. E o terceiro novelo, eu gastei só um pouco, ó. Não chegou nem na metade, eu acho, olhando assim, tá? Então, vamos dizer que uns 2 novelos e meio, arredondando, tá certo? Então, pessoal, eu vou mostrar agora para vocês como vai ficar. Vou só costurar a outra, já mostro aqui.
E eu espero então que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, se ainda não forem inscritos. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo também, para ajudar o canal. E até a próxima. Tchau, tchau.